Não tinha. Não tinha grandes expectativas, porque penso que a questão da reforma do Estado coloca-se em três frentes e qualquer uma delas é complexa e poderá suscitar resistências. E eu não estava muito convencido que este governo, mesmo já tendo umas condições de governabilidade diferentes dos anteriores, fosse lá. E depois, também para ser franco, isto já tem muitos anos. Já. 39 anos. Quantos? 39. Então até tem mais do que eu estava a pensar. 39. 39 anos. Secretariado para a Modernização da Administração Pública, acho que é assim que se chamava, Secretariado para a Administração Administrativa, 1986, uma das primeiras reformas de um governo de Cavaco Silva. No primeiro governo de Cavaco Silva ainda, 86. E, enfim, tem evoluindo, de vez em quando produz resultados. E fez alguma coisa? De vez em quando, quer dizer, isto foi mudando de nome, agora vai mudar outra vez de nome, de vez em quando produz resultados, só que, digamos, é uma daqueles mecanismos em que de um lado há uns a tentar descomplicar e do outro lado há 300 mil a complicar. E aqui começam os problemas. Porque eu penso que, e voltando àquelas três frentes que eu acho que são cruciais, temos uma frente que tem a ver com o simples facto de nós acrescentarmos por mão própria ou com a ajuda da União Europeia regras às regras e vigilantes das regras aos vigilantes das regras e, portanto, tudo se vai multiplicando. O que faz com que tenhamos um calvário que não é queixa só portuguesa, mas em Portugal atinge proporções particularmente elevadas. Tínhamos um calvário no que diz respeito a isso e que tem a ver, portanto, com as regras. Por outro lado, temos outra questão, que é a tendência que nós temos para acrescentar estruturas a estruturas. Quando temos um problema, uma área nova, cria-se uma direção-geral nova. Quer dizer, o Estado não é o que era no passado, mas havia um tempo em que, na altura chamava-se Presidente do Conselho, não se chamava Primeiro-Ministro, reunia com os diretores-gerais, porque aqueles todos somados eram 19. Agora, só no Ministério da Educação e na parte não superior, portanto, o Ministério da Educação ainda tem a ciência, ainda tem o ensino superior, havia 18. Vão passar para 7, vamos ver como é que corre, se corre tudo bem, se conseguem chegar lá. Só no Ministério, agora é por aí adiante, e entre direções gerais, institutos, comissões, já não falo nem dos observatórios, nem dessas coisas todas. O Ministério da Agricultura era apontado como ser também um dos exemplos de uma enorme máquina. Houve muitos momentos em que se procurou racionalizar isso. Quer dizer, houve, para todos os efeitos, houve planos, por exemplo, durante o governo de José Sócrates, voltou a haver com mais, digamos, mais pressão durante o período do governo de Passos Coelho, e, em alguns casos, com resultados, se bem que nem sempre tenha havido capacidade de os concretizar como deve ser. Às vezes a única coisa que se fez foi juntar dois organismos, juntar as pessoas, diminuiu-se o diretor-geral, não os subdiretores-gerais provavelmente, e talvez um motorista, ou coisa assim de género, ou dois motoristas. Portanto, sobretudo não se descomplicou. Mas isso não é uma tarefa muito simples, porque, como ontem, de alguma forma, foi dito pelo ministro Fernando Alexandre, uma das coisas com que ele se confrontou ao chegar ao Ministério da Educação, e ele via que alguma coisa já conhecia, primeiro porque já lá esteve lá um ano e confrontou-se nesse problema enquanto lá esteve, e depois por causa dele próprio estar naquela máquina, porque ele trabalha, portanto, é professor universitário e já teve a ter responsabilidades de gestão na área da universidade, que é o facto de haver muita sobreposição de competências, muita sobreposição de organismos e os sistemas não falarem uns com os outros. Isto parece uma coisa simples, não é assim tão simples como isso. Pôr sistemas a falar uns com os outros é complicado, e é mais complicado quando nós temos regras da administração pública que tornam tudo muito, às vezes demasiado lento, por excesso de desconfiança. Eu, que há uns tempos, recordo-me de estar a falar com um dirigente da administração pública e lhe perguntar porque é que a aplicação que esse organismo tinha para os telefones móveis era tão antiquada. E ele explicou-me que, para ter uma nova aplicação, era preciso fazer um concurso público.
porque uma aplicação é uma coisa que não custa tostões, portanto, exige não custa tostões. Estamos num tempo em que são das áreas mais valorizadas em termos, inclusivamente, daquilo que se paga, portanto, as áreas de tecnologias de informação. E, portanto, aquilo que sucedia e que sucede com muita frequência é que no momento em que se consegue fazer o calvário todo do concurso público, já o caderno de encargo está desatualizado. Então, nestas áreas está desatualizadíssimo. Portanto, pronto, isto passa-se um pouco de lado. Quer dizer, desmontar isto passa, por um lado, por desmontar todas as regras. Eu ontem gostei de ouvir dizer que vão mexer na regra da contratação pública, por exemplo, que é um dos calvários. Vamos ver o que é que sai dali. É daquelas que eu creio que tem que ir à Assembleia. Indo à Assembleia, vamos ver também o que é que sai de lá. Porque há uma parte disto que choca não apenas com a cultura da administração pública, choca com a cultura portuguesa. Porque nós, quando uma coisa qualquer corre mal, nós, em vez de procurarmos perceber quem é que fez a asneira, vamos muito depressa dizer faltava uma lei, faltava um regulamento, isto não estava como deve ser. Eu recordo muitas ocasiões, em situações muito diferentes, dizer que aquilo acontecia porque havia uma problema com aquela legislativa, como se as leis resolvessem tudo, além de que temos a cultura de que os problemas se resolvem com leis. Portanto, faz uma lei, o problema fica resolvido. Ou então melhorar a lei. Ou então vamos melhorar uma lei. Portanto, temos uma verdadeira... Quer dizer, no outro dia tivemos aqui a discutir as leis laborais. A lei laboral foi refeita toda, um código laboral, um processo feito que se achou que era impossível, mas foi possível na altura. Ministro Bagão Félix, governo de Durão Barroso, 2013 ou 2000, não sei como é que começou em 2003, não sei quando é que acabou-se, 2004, por aí, já tem, portanto, tem 20 anos e 25 alterações substantivas. E vamos continuar, não é? Portanto, a fazer isso. Rapidamente tornamos as coisas em mantas de retalhos. É muito frequente os próprios organismos públicos terem dificuldades. Eu costumo contar uma história que é, quando fui morar para onde fui, portanto, onde moro atualmente, eu moro relativamente perto do Cabo da Roca. No Cabo da Roca havia um problema de ter muitos visitantes, não haver proteção, as pessoas que às vezes caem sem ser por acidente, mas haver acidentes, e havia vontade de construir ali uma coisa simples. Não é um passadiço, mas é uma coisa também de madeira, simples. Parece que eram necessários os parceiros de 19 organismos diferentes. E muitas vezes estas coisas sucedem por coisas absurdas, porque depois acha-se que se resolve. Bem, isso não, se a gente tiver uma boa lei e uma boa norma, um bom plano, o problema está resolvido. E depois tenta-se, ainda agora, por exemplo, o nosso Presidente da República até ajudou com o que mandou para o Tribunal Constitucional a dizer que tem pouca densidade, como é que ele diz? Tem pouca densidade, termos, conceitos jurídicos com pouca densidade. Depois, ao dar-se densidade, por exemplo, uma vez também na zona onde eu vou, havia uma praia que tem lá um restaurante e que de repente queriam demolir o restaurante porque o rácio de metros quadrados de areia por cadeiras do restaurante não batia certo. O restaurante estava lá há décadas, portanto não era problema, mas havia ali, alguém tinha posto num plano qualquer que para cada metro quadrado de areia só era possível pôr X mesas ou X cadeiras, e portanto não era possível mais. E como está no plano, depois se fores contra isso e autorizares, a seguir vem o Tribunal de Contas, o Ministério Público, por aí adiante, porque se fizeste isso é porque pagaste a alguém, às vezes é apenas... A única coisa que andaste foi num calvário burocrático para explicar a tua situação. Portanto, desmontar isto tudo é muito complexo, porque eu disse, portanto, do lado da administração pública há a ideia de que não se pode confiar no cidadão e, portanto, é preciso ter leis para tudo. Do lado da administração pública há a defesa do seu castelo, por cada funcionário. Portanto, se eu tiver o poder de dizer que sim ou que não, tenho poder. Se me disserem que eu de repente deixo de dar pareceres, perco poder. No limite, posso perder o emprego. Portanto, apesar da função pública ser bastante protegida a esse nível. Mas estes poderes estes pequenos poderes são muito relevantes e têm muito peso nestas coisas todas. Quer dizer, há muitas histórias de discussões em Conselho de Ministros de simplificação, em que quando aquilo vai
primeiro passa pelos secretários de Estado, portanto, e os secretários de Estado a não negociar entre eles, porque muitas vezes, quando se quer simplificar, significa que há uma direção-geral, um instituto, alguém que deixa de dar parecer, que deixa de intervir no processo, que deixa de preservar, a saber se... Quer dizer, nós já tivemos um dos maiores investimentos industriais do país parado, durante semanas, a obra. Estamos a falar dos últimos 20 anos, uma das grandes fábricas que construímos em Portugal, por causa dos centímetros de distância entre as tomadas de eletricidade e as torneiras nos balneários. Portanto, havia ali 1 ou 2 centímetros de diferença, houve um fiscal que reparou isso e embargou a obra. Isto esteve parado não sei quanto tempo. Provavelmente, como era uma empresa poderosa, resolveu da forma como as empresas poderosas resolvem. Portanto, só que isto... Quer dizer, o projetista provavelmente fez aquilo, não cumpriu a norma, a regra, porque as normas muitas vezes são muito, muito, muito absurdas, e algumas vêm da Europa. E nós ainda acrescentemos, e algumas vêm da Europa, e vou dizer uma coisa, que enfim, sobre isso ainda é mais complicado. Algumas vêm da Europa, são determinadas no Parlamento Europeu, que como alguns antigos eurodeputados já tiveram a coragem de dizer, é dos sítios onde os lobbies mais se manifestam, mais influência têm e menos controle democrático há. Porque o que lá se passa as pessoas não entendem. E muitas vezes o que ganha, para saber sobre a largura do cabo ou o tamanho do transformador, ou sei lá, por aí adiante, tudo aquilo que possas imaginar, tem a ver com interesses que são defendidos em Bruxelas, que para nós são completamente opacos, mas que depois, junto àquelas muitas comissões do Parlamento Europeu, determinam coisas que depois trazem custos ajusante. Nós, por exemplo, em Portugal, soube há pouco tempo, nós em Portugal tínhamos leis bastante exigentes no que respeita à construção, por causa de sermos um país sísmico. Portanto, a relação entre o ferro e o cimento do betão armado era exigente, e tínhamos uma cultura da construção civil de, por regra, exagerarem um bocadinho. Sim. Há pouco tempo disseram que vieram as normas europeias que obrigaram a pôr muito mais ferro em todos os edifícios. E eu admito que, se calhar, sei lá, para salvar a siderurgia europeia, o aço europeu, porque essas indústrias têm dificuldades, não faço ideia, não sei qual é a justificação, mas aparentemente não foi os nossos melhores especialistas, designadamente do LEC, não tiveram nada a ver com isso. Foram os deputados europeus, que alguns daqueles sítios acharam, isto fica bem, é com mais ferro. Reparem, quando a gente tem problemas de falta de habitação, por mais ferro implica encarecer tudo. Tudo. Pronto. Mas depois acha-se que o problema está na especulação imobiliária. Enfim, isto é para dar um dos lados. Eu acho que, apesar de tudo, entre o exemplo do Ministério da Educação, onde parece haver vontade de diminuir a complicação, e até pode haver apoio público para isso, por 2 motivos. Porque, por um lado, há ali uma bolsa de funcionários grande, 500, que são professores e que, não, bem, eu sei, eles não querem voltar às escolas, não tínhamos ilusões. Quer dizer, eles não querem voltar às escolas. Mas, apesar de tudo, nós sabemos que como há falta nas escolas, eles vão ter pouca capacidade de argumentação junto à opinião pública. Portanto, de repente dizerem, não sei o quê, não sei o que mais, pessoa que faz aqui muita falta. Fazes falta junto dos teus alunos. Que a gente sabe que faz falta. Por outro lado, tivemos... Isabel, deixa-me contar-te uma coisa. Quando eu fui professora, já há muitos, muitos anos, eu tinha 21 anos, quando fui colocada numa escola em Santa Maria Sintra. Sim, completamente. Pronto. Foi tirada para lá. Pronto. E que era curioso, claro, o horário que sobrava para um professor de mini concurso, como era o meu caso, era o horário que mais ninguém queria. Portanto, eu tinha aulas de manhã, à tarde e à noite. O que até era ilegal, mas pronto. Só percebi-se muito depois. E, a dada altura, houve a possibilidade, não, foi-me dito que ia uma pessoa fazer lá um inspetor à escola. E, claro, apesar de tudo, a pessoa pensava, o que é que ele vai ver das aulas? Pronto, olha, sabe-se lá, que estava um bocado preocupada. E ouvi de uma colega muito mais velha que eu, quer dizer, embora mais nova do que aquilo que eu sou agora, assim, não te preocupes. Os inspetores são todos aqueles que não aguentaram a escola depois do 25 de Abril e foram-se embora. E, portanto, havia estas figuras, depois fui conhecendo diferentes figuras ao longo da vida, enquanto fui professora desses cargos, uns inspetores, outros não, outras pessoas estavam no Ministério, e de facto era uma... Quer dizer, agora se juntarmos ao Ministério os sindicalistas profissionais,
temos Que uma já bolsa, são menos. Já são já são menos não, do que não, foram no não. passado. Já foram menos do que Sim, foram no olha, há passado. 20 anos José Sócrates andava foi a primeira vez que se tornou público o que é que isso custava. Sim, Ele, não, houve uma altura, 20 ainda antes milhões dele houve de uma euros, disse tentativa. ele na Assembleia da República. Ainda antes dele houve uma tentativa. Manuela Ferreira Leite, Manela Ferreira Leite, que ela foi bateu, crucificadíssima. foi porque crucificada. Era o fascista. E eu, nessa altura, nesse verão, passei férias com professores, que eram Sim. sindicalistas, e era um casal, já não são casais, hoje em dia já não é casal, mas na altura era um casal, e a função que tinha um dos membros do casal, no sindicato onde estava, era organizar as férias dos outros dirigentes sindicais. Portanto, e estava lá destacada a tempo inteiro. Portanto, era o trabalho que Mas é curioso isto. voltou à escola, não sei se acho que voltou à escola até por causa disso, logo na altura da Sim, Ferreira porque Leite. José Sócrates voltou à há escola. 20 anos chegou ao Parlamento e disse que custavam 20 milhões de euros os salários pagos aos 1.327 professores que estão fora de escolas a exercer funções sindicais. Bem, E isto... enfim, aí eu diria que há a percepção, claro, depois do que aconteceu 2025. com aqueles falhanços do sistema, não é? Não se conseguir saber quando se aluno, quer dizer, andar a trabalhar com números que ninguém sabe e termos tido décadas de ministros e sindicatos a dar números que eram falsos, ou que eram inventados, ou que eram aproximações, e finalmente temos um ministro que disse, olha, deram-me estes números, eu verifico que estou enganados e que não consigo sequer chegar a eles, e portanto, se não consigo chegar a eles é porque aqui há algo estruturalmente errado no Ministério que tem que ser corrigido. Portanto, temos aqui, eu acho que não é por acaso que eles começaram pela educação, porque há vontade do Ministro, porque há percepção na opinião pública que se pode fazer alguma coisa. Onde é que eu acho que há a maior falhanço, se quisermos, ou a maior omissão daquilo tudo que eu ouvi ontem? É naquilo que tem a ver com imaginar um Estado diferente daquilo que ele é. Pronto. Sobretudo nas funções em que ele tem mais funcionários, que são as funções sociais. Portanto, mas há muitas outras em que nós podemos imaginar coisas parecidas. Portanto, estou a falar de uma ideia que anda a ser definida há muito tempo, em Portugal quase nunca se discutiu, mas já houve até quem promovesse conferências sobre isso, que é evoluirmos de um Estado social que é prestador universal de cuidados sociais para um Estado social que dá a garantia de que esses cuidados sociais são prestados, mas não tem que os prestar através de funcionários públicos, digamos assim. Pode prestá-los de outras formas. O que pode acontecer nas áreas mais diversas. Claro que isto tem que ser feito com pés e cabeça. Portanto, primeiro tem que haver vontade de o fazer, e não há. Portanto, houve tentativas. Quando fizemos as PPPs era um bocadinho isto. As PPPs na saúde era um bocado isto. Com os contratos de associação das escolas também era um bocado este princípio. Mas eram situações em que o Estado estava muito aflito. Agora, não só o Estado está numa fase em que está menos aflito, acabou até agora termos das fiscais fantásticas, não é? Fantásticas, entre aspas, para ele, não para nós estamos a pagar, mas enfim, não está tão aflito e, por outro lado, como não está tão aflito, não tem necessidade de recorrer a esses mecanismos e, por outro lado, os privados estão escaldados. Eu estou convencido que se hoje abrissem concursos para tentassem que o Hospital de Braga, o Hospital de Vila Franca de Xira, o Hospital de Loures voltassem a ser geridos como eram no tempo em que toda a gente os elogiava, não apareceria ninguém a concurso. A não Achas ser... que se perdeu completamente a confiança no Estado, a relação com o Estado? Porque perdeu-se a confiança, porque, vamos lá ver, por exemplo, repara o que está a acontecer agora com o ensino básico. Ou com as creches. Com as creches. com o pré-escolar. Como o pré-escolar. Como o Estado não tem capacidade e só quer mais Com as fazer... creches, não é o pré-escolar, é as Creches. creches. creche mesmo. Como o Estado não tem capacidade de construir de repente creches por todo lado, e aliás é uma coisa que o Estado não deve fazer. Não deve fazer por uma razão simples. Há uma razão que é muito simples. Se eu construir uma creche aqui, habitualmente construo as creches nos sítios onde há crianças. Como as pessoas em Portugal mudam um pouco de casa, quando não construo um bairro novo, vem gente nova e habitualmente ali há crianças. Ao fim de 10 anos deixou de haver crianças. E de repente eu tenho... Mas a creche, se for pública, não desaparece. Nem desaparecem os funcionários. Se for privada, as pessoas adaptam-se. Vão para outro sítio, negociam, adaptam-se. O Estado não se consegue adaptar. Portanto, fica lá. Quer dizer, já tivemos...
na rede escolar já tivemos isto imensas vezes. Lembro-me bem de assistir ao que se passou nos Olivais, por exemplo, que é uma zona que foi construída muito depressa, havia até escolas que eram pré-fabricadas, e ao fim de 10, 15 anos, essas escolas estavam vazias e ninguém sabia o que é que fazia com elas. Pronto, lá, apesar de tudo, os anos foram passando, lá se resolveu o problema. Ora bem, as creches ainda é mais, porque o tempo de vigência é mais apertado. Portanto, fazer contratos com privados faz todo sentido, desde que as pessoas cheguem lá e entrem como se entrassem numa escola pública, como acontecia à porta daqueles hospitais que eram PPP. Agora, não se pode querer que os privados subsidiem o custo de cada criança, não é? Portanto, habitualmente, nós temos muitos serviços sociais que já são assim, designadamente para os idosos. E quando falamos com esses setores, percebemos que quase todos os funcionários que lá estão ou trabalham com o salário mínimo ou abaixo do salário mínimo. Portanto, coisa que não existe se fossem funcionários públicos. Depois, não têm praticamente perspectivas de progredir na carreira, porque, por simplesmente, aquilo que o Estado paga não dá. E são sítios que funcionam no fio da navalha, literalmente. E muitas vezes com contribuições da sociedade civil, que dão donativos, coisas do IRS e coisas assim do género. E mesmo assim estão debaixo d'água. Portanto, quando o Estado se porta desta maneira, porque acha que se não se porta desta maneira está a dar lucro a uns ladrões, este modelo dificilmente alguma vez vai funcionar. Mas não devíamos falar só disto. Mesmo também falar de uma coisa que eu tenho imensa pena que essa pessoa tinha tido, infelizmente tenha desaparecido demasiado novo. Já o falei daquilo hoje de manhã, com o lançamento. Gostava de recordar, porque foi das pessoas que sobre isto em Portugal mais tentou mexer com a situação. Depois até, enfim, quando morreu já não estava a trabalhar em Portugal, ou só aleatoriamente, que era o Diogo Vasconcelos. Dos seus temas já no final da sua curta vida foi o que ele chamava a nova administração pública. Que eram umas coisas que estavam a ser, na altura, ensaiadas. Não sei se correu bem, se não, porque não há ninguém como ele já não há ninguém como ele que vá acompanhando e vá contando o que é que se está a passar. Que são outras formas de prestar serviços públicos com maior participação local. Ele dava exemplos, por exemplo, se serem às pessoas que têm, as pessoas de um bairro que têm 100 mil euros para gastar, tem 100 mil euros, ou melhor, que a Junta de Freguesia vai investir naquele bairro 100 mil euros. Tal como estamos, a Junta de Freguesia escolhe o que vai fazer. Apenas com a preocupação de saber que daqui a 4 anos há eleições. Portanto, escolhe se faz um jardim, uma rotunda, se calceta isto, se calceta aquilo outro. As pessoas habitualmente procuram ir àquilo que realmente a melhor forma de utilização disso. Que neste bairro pode ser o esgoto, no bairro do lado pode ser voltar a pôr os muros de pé, no outro sítio pode ser de facto fazer uma rotunda que faz falta. E esta participação local estava a criar havia experiências em países com muito mais descentralização que o nosso, que é um tema que também não está aqui falado. Quer dizer, há algumas preocupações de centralização, mas sempre que se fala disso vem a conversa de que só há descentralização se houver regionalização, e eu devo dizer que já acreditei nisso, e deixei de acreditar quando olho para estes anos todos em que fui olhando para a administração pública e vejo que a cada camada que nós criamos, ou melhor, a cada nível, designadamente a nível de poderes regionais que criamos, não descomplicamos, complicamos. Criamos mais um sítio por onde é preciso passar e habitualmente não desaparece nada e acrescentam-se novas funções, novos entraves, novas licenças, novos parceiros, novos carimbos, tudo o que tu quiseres. Mas não fica mais simples, porque nunca é possível desmontar aquilo que está, ou montando todos os anos, depende dos casos, porque há sempre argumentos. No limite, há sempre argumentos. Por se eu disser de repente que não preciso, uma coisa que eu não preciso que uma coisa que até veio da Europa, que eu para alugar casa, se eu quiser alugar uma casa, de repente tenho uma casa, quero alugá-la. Uma das coisas onde tenho que gastar dinheiro é num certificado energético. Eu gostaria de saber quantas pessoas que vão arrendar aquela casa olham e sabem ler um certificado energético. Portanto, e verdadeiramente, para que é que aquilo serve? Pois aquilo não tem nenhuma consequência. Dali não resulta que eu tenho que mudar as janelas ou que tenho que pôr um sistema de aquecimento diferente. Não resulta nada. Exceto uma coisa. Quem fez ganhou dinheiro. Sim, quem fez ganhou dinheiro. E isto é um exemplo, porque há 300 mil exemplos destes. 300 mil. Tem estado a dar muitos. E este veio da Europa.